Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa proposta que, olha, pode parecer polêmica de cara, mas é super atual. A ideia de privatizar, mas de forma seletiva, algumas atividades de apoio à defesa do Estado aqui no Brasil. Vamos entender direitinho como isso funcionaria? Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. E, à primeira vista, soa até estranho, né? Um Estado privatizar a própria defesa? Mas calma, a proposta que a gente vai analisar aqui não tem nada a ver com entregar o exército ou o poder de decisão. O debate, na verdade, é bem mais sutil, bem mais técnico. Bom, para a gente entender essa ideia a fundo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver por que é que a defesa hoje está em xeque. Depois, a gente entra na proposta estratégica em si. Aí, vamos entender a diferença crucial entre o que é o núcleo do Estado e o que é só apoio. Claro, vamos falar dos riscos e dos controles e fechar com o objetivo final: fortalecer o Estado e não abrir mão da soberania. Então, vamos começar pelo começo, pelo contexto. Afinal, por que essa discussão está acontecendo agora? A resposta, resumindo, é que as ameaças que um país enfrenta hoje mudaram, e muito. Aquela ideia antiga de defesa nacional, sabe, com tanques, soldados na fronteira, isso ainda existe, claro, mas já não é mais só isso. Hoje, a soberania de um país, as instituições democráticas, tudo isso é desafiado de formas bem mais complexas, bem mais difíceis de enxergar. E aqui a gente vê que desafios são esses. A gente está falando de ameaças híbridas, que é aquela mistura de guerra convencional com ataques que não são militares, tipo campanha de desinformação, sabe? Temos as ameaças cibernéticas que podem simplesmente parar um país. E soma isso tudo uma complexidade que só aumenta, grana que está sempre curta e uma burocracia estatal que, convenhamos, nem sempre tem a agilidade para lidar com isso tudo. Ok, então, com esse cenário todo em mente, é que surge a proposta central da nossa análise de hoje. Ela vem como uma possível saída para modernizar a capacidade do Estado de responder a tudo isso. Então, o que seria essa tal de privatização estratégica? É fundamental a gente entender bem essa definição. Não é vender as Forças Armadas, nada disso. É delegar, e de forma super seletiva, algumas tarefas técnicas de apoio para empresas que são especialistas no assunto. A palavra-chave aqui, sem dúvida, é acessória. E aqui está o pulo do gato, a distinção que faz toda a diferença. O Estado continuaria com o controle total com o comando com a palavra final. A ideia é basicamente usar a expertise do setor privado para tarefas bem específicas e, com isso, liberar o Estado para focar naquilo que só ele pode e deve fazer. E olha, essa não é uma ideia que surgiu do nada ou invenção. Países com os setores de defesa super avançados, como os Estados Unidos, Israel, vários membros da OTAN, eles já usam modelos parecidos de parceria público-privada há um bom tempo. E o resultado tem sido mais agilidade e acesso a tecnologias de ponta. Certo. Vamos agora para a parte talvez mais importante de toda essa análise, para não ficar nenhuma dúvida. O que exatamente poderia ser delegado? E mais importante ainda, o que seria absolutamente intocável, sempre nas mãos do Estado? Este slide aqui mostra essa divisão de um jeito bem claro. De um lado, o núcleo soberano. Isso não se mexe, não se delega. Inclui o monopólio do uso da força, o comando das operações, as decisões finais. Isso não se privatiza, ponto. Agora, do outro lado, estão as funções de apoio técnico. É nesse campo que a parceria poderia acontecer. E que tipo de tarefa seria essa? Bom, coisas bem especializadas. Por exemplo, contratar uma consultoria para ajudar a escrever uma lei sobre segurança cibernética. Ou para fazer um relatório técnico super aprofundado sobre uma nova ameaça geopolítica. Ou quem sabe até para operar um sistema de monitoramento complexo, mas claro, sempre com a supervisão do Estado. É claro que uma proposta desse tamanho não vem sem gerar preocupação. É por isso que é fundamental a gente encarar de frente os riscos que existem e principalmente os mecanismos de controle que são propostos para diminuir esses riscos. E os riscos são sérios. Não dá para fingir que não existem. Tem o perigo de vazar informação sigilosa, a chance de interesses privados começarem a influenciar demais as políticas de defesa e, claro, o risco de se perder a imparcialidade nas análises, que deveriam servir só ao interesse público. Para tentar neutralizar esses riscos, a proposta se apoia num sistema bem forte de salvaguardas. Isso quer dizer o quê? Contratos com regras claríssimas, auditorias o tempo todo, cláusulas de confidencialidade pesadas, com multas severas, e a exigência de um compromisso ético e até patriótico das empresas contratadas. E quem fiscalizaria isso? A ideia não é que o próprio órgão que contrata fiscalize. A proposta é que órgãos de controle externos, independentes como o TCU e o Ministério Público, fiquem em cima fazendo essa auditoria direto, para garantir que tudo está correndo dentro da lei e do interesse do país. Bom,
Estamos chegando na nossa seção final, que amarra todas as pontas. Afinal, qual é o grande objetivo por trás de toda essa estrutura? A resposta é simples: fortalecer o Estado, e não o contrário. Essa frase, que vem do material que a gente analisou, resume a lógica da proposta de um jeito perfeito. A ideia não é diminuir o Estado, mas sim dar a ele ferramentas mais modernas, para ampliar sua capacidade de ação, para torná-lo mais forte diante dos desafios do século XXI. E por que isso importa tanto? Porque o objetivo final de tudo isso é proteger o Estado democrático de direito. E como a gente vê na definição, esse não é um sistema onde a maioria pode fazer o que quer. É um sistema onde o próprio poder do Estado tem limites, que são a lei, a Constituição, para garantir os direitos de todo mundo. Defender o Estado é, no fundo, defender esse equilíbrio. Então, o ponto central é esse. Ao usar a especialização do setor privado para tarefas de apoio, o Estado ficaria mais ágil, mais eficiente para cumprir sua principal função, que é proteger a Constituição, as instituições e os direitos fundamentais de todos. No fim das contas, a conclusão da análise técnica e jurídica é de que a proposta é sim admissível do ponto de vista da lei, é viável tecnicamente e pode até ser desejável para as instituições. Mas, e esse é o mais gigante, tudo isso só vale se existirem controles e salvaguardas extremamente rigorosos. Sem isso, a conversa é outra. Portanto, a mensagem final que fica é bem clara. Se for bem implementada, essa privatização seletiva não seria uma forma de abandonar a soberania, mas, pelo contrário, uma ferramenta estratégica para fortalecê-la nesse mundo cada vez mais complexo. E a gente termina com a pergunta que fica no ar. Depois de ver tudo isso, o que pensar? Essa proposta é uma modernização que o país precisa ou é um risco que simplesmente não vale a pena correr? A discussão com certeza está aberta. Obrigado pela companhia.